as comunidades cristãs, onde os pregadores não conhecem Bíblia, não sabem do que estão falando. Olha para o seu irmão e diga assim: cuidado, tem que ter cuidado. Então, Deus, ele não nos abençoa porque Ele está emocionado. Deus não vai fazer aquilo que precisa ser feito porque Ele ficou tão emocionado. Deus, ele obedece os princípios criados por Ele. Amém, gente? Princípios que Ele mesmo criou para reger o universo, para criar um governo entre nós e Ele, e entre os anjos. E todos os princípios, Ele começa em cima de dois princípios, que eu chamo de duas espadas, duas colunas, duas estruturas, que eu tenho sempre repetido aqui, e a gente precisa começar a refletir, pensar, e olhar que toda a Bíblia, ela se sustenta em cima desses dois princípios. Todos os outros princípios se sustentam em cima desses dois. Todo o universo, todo o passado, todo o presente e todo o futuro estão em cima dessas duas hastes, dessas duas espadas, desses dois cajados, desses dois princípios. Amém? É assim que nós edificamos a nossa fé. Foi regido por esses dois princípios que Jesus veio a essa terra, morreu, ressuscitou e subiu. Então nós precisamos conhecer bem e discernir. Quando você vai a qualquer lugar, você precisa perceber, entender se está de acordo com esses dois princípios. Isso é tão importante, se você quebra o princípio das leis do trânsito, você vai bater seu carro, você vai ter problema, vai morrer, vai matar pessoas. Qualquer princípio, qualquer área, se ele não for obedecido, cria o caos, a tragédia. Foi isso. Satanás significa adversário, Isaías capítulo 14. Ele se levantou para quebrar esses dois princípios. Criou um caos no universo, um caos sobre a terra, um caos nas nossas vidas. Então você precisa ter uma visão bem clara. Amém, gente? É preciso você entender, compreender essas duas espadas, e cada uma delas tem que estar na sua mão. É uma mão, a mão segurando uma, outra mão segurando a outra. Para quê? Não é o quanto você luta, não é o quanto você corre, não é o quanto você trabalha, não é o quanto você evangeliza, é o quanto você obedece os princípios. Essa é a diferença. Quando você chegar na presença de Deus, não adianta você dizer: olha, eu trabalhei dia e noite, corri, fiz tudo para o Senhor. Deus não está interessado na sua produção humana, mas na obediência ao princípio que Ele estabeleceu. Só isso. Amém? É diferente. Então, é muito difícil, e para mim, para nós, a nossa igreja, ela tem uma visão um pouco diferente. A cada 4 minutos morre uma criança de fome no Brasil. Não sei se vocês sabem disso. E que era mais ou menos 7 a 8 milhões de pessoas, já subiu para 17 milhões de famintos. Então, enchemos carreta de alimentos, corremos atrás, vocês, os irmãos, participam conosco. E às vezes nós não temos as estruturas que muitas outras igrejas têm, né? Grupo disso, grupo daquilo, organizamos. Às vezes está tão inchada, que é tanta coisa, tanto ativismo, que um dia eu parei e falei: caramba, não tem condição, será que seria possível domingo eu ficar em casa com a minha família? É pecado isso? Não. Eu sei que domingo, por exemplo, tem gente aqui, que eu não vou citar o nome, gosta de ir para a feira fazer compras. Não é, Galão? E ele sabe fazer, conhece, me liga: apóstolo, encontrei um arroz mais barato. Oba! Né? E assim vai. Tem outros que gostam de ir lá para a feira tomar caldo de mocotó, buchada de bode. Sim, ficar com a família. Irmão Hélio agora tem 3 meses que não sai de Salto Corumbá, lá né? Eu falei: peraí, né? Eu já estava, mas, poxa vida, nós precisamos entender que não é o ativismo
que não é as estruturas de animamento, é a observação dos princípios. Amém? E eu quero mostrar para vocês, então, presta atenção, há duas espadas que nos faz, se a gente souber manejar essas duas espadas, nós vamos vencer todas as guerras. Amém, irmãos? Aleluia! E assim nos tornaremos mais que vencedor. Vencedor é aquele que aprende a vencer todas as guerras, todas as lutas, todas as batalhas. E olha só, todo o universo, toda a família, toda a igreja, todas as pessoas, nós somos regidos por duas espadas espirituais, dois princípios extraordinários, que se chama autoridade e obediência. Autoridade e obediência. Qual é o nome das duas espadas, gente? Não ouvi as irmãs? Melhorou. Em todos os lugares por onde você for, essas duas espadas, esses dois princípios, precisam estar juntos. Se esses princípios forem quebrados, o caos é estabelecido. As cadeias estão cheias, famílias despedaçadas, vidas quebradas, Satanás assumindo controles absurdos. Então, quando Deus criou o universo, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer esses dois princípios centrais, essas duas espadas, autoridade e obediência. Autoridade e obediência. Começa lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e entra. E disse Deus, autoridade, haja luz, obediência. O princípio é estabelecido lá. E o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele recebeu a unção de autoridade porque ele aprendeu a obedecer, né? Se tornou obediente por aquilo que sofreu, ou melhor, ele, apesar de todo o sofrimento, manteve-se obediente. Por isso Deus lhe deu o nome acima de todo nome: autoridade e obediência. Esses dois princípios precisam caminhar juntos. A sua autoridade espiritual, ela é do tamanho da sua obediência, nunca maior e nunca menor. E o grande esquema de Satanás é nos fazer desobedecer os princípios, nos detalhes, nas pequenas coisas. Há em nós um espírito de rebeldia absurdo, terrível, maligno, absurdamente ruim, porque nós racionalizamos esses princípios, reexplicamos esses princípios. Eu não estou falando de autoritarismo e subserviência, estou falando de autoridade e obediência, uma revelação bíblica, os princípios de Deus, para que nós possamos vencer todas as batalhas. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia! E esses princípios, eles estão embutidos em todas as áreas. Você vai no trânsito, há uma autoridade que na estrada, ela criou-se leis, estabeleceu, e que ela tem a responsabilidade de vigiar se você está obedecendo, não é? Senão a multa chega em casa, acontece um acidente e tantas outras coisas. No seu trabalho, certamente existem orientações de comportamento. Amém, gente? Como é que você tem? Há um código, uma etiqueta, que você precisa prestar algum serviço em obediência, para que você tenha autoridade, a justiça, de receber o seu salário no final do mês. Não é, gente? Percebe que o princípio está sempre junto? Agora, qual é o pulo do gato, que eu vou entrar no texto? Aonde você for, aonde você estiver, o que estiver fazendo, você vai parar um pouquinho e pensar: aonde está a espada da autoridade aqui e aonde está a espada da obediência aqui? Presta atenção, vocês entenderam? Então, eu fui domingo pregar numa igreja, eles, graças a Deus, pastor Carlos Hertel, lá no Gama, Igreja Batista Renascer, nos doaram muitas cestas para nós, sempre a nossa gratidão. Mas quando eu chego lá, eu estou debaixo da autoridade daquele pastor. Eu sento lá na cadeira.
E vou na frente só quando ele me chama, e prego só quando ele autoriza, e eu digo para ele antes o que posso falar, o que ele me autoriza a dizer. Naquele momento eu consigo enxergar a espada da autoridade, que está na mão do pastor Carlos Herter. E a espada da obediência está nas minhas mãos. Percebe? Às vezes, a espada da autoridade está nas minhas mãos, dada por alguém que teve mais autoridade que eu, e que tem, e que há pessoas do meu lado que têm a espada da obediência naquele momento. Às vezes se inverte. Eu preciso discernir, porque para que eu vença a batalha no casamento, as batalhas profissionais, as batalhas espirituais, eu preciso discernir quem tem autoridade, quem tem a espada da autoridade e quem tem a espada da obediência. Se eu inverter as coisas, eu entro no princípio do caos, estabelecido por Lúcifer, Satanás, rebeldia e desobediência. Percebe? Na Bíblia, quem quebrou esses princípios se deram mal. Eu preciso estar atento, meus irmãos. Quem está com qual espada? Percebe? A gente precisa entender. Vai ter momento que a espada, não estou falando da espada do autoritarismo, do mandar sem sabedoria, do mandar sem propósito, do mandar para proveito próprio. Quando eu vou em algum lugar, eu entro no supermercado, o dono, os funcionários, aquelas pessoas, eles têm a espada da autoridade. Eu vou colocar minha máscara, vou deixar que, né, eles estão revestidos dessa autoridade. Quando eu vou ao banco, eu obedeço os critérios ali estabelecidos, porque eles têm a espada da autoridade, que não fere a espada da autoridade maior. Eu preciso discernir isso. A questão é tão poderosa e algumas pessoas elas conseguem entender, ter essa revelação. Por exemplo, vamos colocar aqui uma pessoa, um rapaz, está servindo o Senhor na igreja, agradecido a Deus por tudo, e tem uma moça que também serve o Senhor, e os dois resolvem se preparar para um casamento. E que é maravilhoso. Mas aí, eles precisam construir nesse relacionamento o princípio das espadas, para ter vitória no relacionamento. Então eles se apresentam diante daquele que tem autoridade para abençoá-los, e que vai ensiná-los a manusear as duas espadas. Satanás fica desesperado. Satanás vai fazer de tudo para você não desenvolver esse princípio. Às vezes o pastor só fica sabendo quando o camarada está voltando da lua de mel. Né? Ô pastor, estou ligando que domingo eu não fui aí porque casei. Estou numa lua de mel aqui, estou voltando. Cada um é livre para fazer o que quer. Mas se você tiver sabedoria, observe se as espadas da vitória estão te acompanhando, te protegendo. Porque na hora que Satanás resolver entrar na sua vida, aquelas espadas poderosas, flamejantes, sabe? Fomos abençoados por anjos, por homens de Deus. A bênção da espada da obediência, da espada da autoridade foi liberada sobre nós. O inimigo vai tentar, mas não vai conseguir. É o princípio, tem que ser observado. As guerras estão aí. Observa, irmãos. Há muitas pessoas que não conseguem entender que Deus colocou líderes espirituais, profissionais na sua vida. Quer uma profissão, quer crescer, procura alguém que tenha autoridade, a espada da autoridade naquela área. Quer médico, advogado, quem quer que seja. Quer crescer espiritualmente, quer a bênção para a sua loja, para a sua empresa, para os seus negócios. Quer quebrar a estrutura do inferno, não depois que a situação acontece. Antes, pastor, levanta a espada de autoridade e de obediência sobre a minha casa,
sobre os meus negócios, sobre a minha vida. Essas espadas não podem estar escondidas, enterradas, elas precisam estar de pé na sua vida. Quem crê, diga amém. Conseguiram entender? Eu vou mostrar aqui na Bíblia um texto maravilhoso, para vocês terem uma ideia. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, é um texto muito conhecido, que eu gosto muito deles, porque nos dá uma clareza dessa visão. Tem pessoas que há 20 anos eu falo isso e eles não entendem. E outras pessoas que têm 10 dias, 5 dias de convertido, eles entendem. Eu entrei numa loja e a pessoa falou: pastor, minha loja está quase fechando. O que que eu já tentei de tudo, o que que eu faço? Vai fechar, do que eu vou viver de quê? Falei: olha, vamos levantar as espadas. Que espada? Tem que comprar? Onde é que tem? Não, estou falando de forma espiritual. A espada da autoridade e da obediência. Nós vamos levantar. Como autoridade, eu vou levantar a palavra profética e você vai obedecer aquilo que a autoridade espiritual fala, e tudo te irá bem. A gente voltei lá, a loja cheia, os clientes entrando. Ele falou: estou separando meu dízimo porque funciona. O dizimista é aquele que entende, que discerne a autoridade espiritual, e ele, em obediência a isso, entrega. Amém? Os irmãos entendem isso? Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17 diz o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, verso 8 de Êxodo 17. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Olha só aqui, Amaleque era o exército mais poderoso da época. Israel estava ali em Refidim, um campo aberto. E os amalequitas estavam cercando, iam atacar e destruir. Era para matar mesmo, para tirar Israel do mapa. E olha a ordem de Moisés. Moisés era o líder. Josué era o seu general. E ele fala: Josué, você vai lá para a linha de frente, com as espadas, com os soldados, guerreia lá, que eu vou para cá. Eu vou subir na parte mais alta do monte, e ali, está escrito aqui: a espada do Senhor, a vara de Deus estará na minha mão. Amém? Irmão, se a gente fosse pegar uma guerra, essas instruções seriam absurdas, né? Quer dizer que o senhor vai lá para cima, levantar um cajado, uma espada, e eu estou lá lutando? É estranho, irmãos. É estranho. Como Jesus mandou ir lá no mar da Galileia, pegar um peixe, abrir a boca dele, tirar uma moeda e pagar o imposto. Não é estranho? Como é estranho cuspir, juntar lodo, passar nos olhos para o camarada enxergar. Todos os milagres, se você for analisar, são estranhos, porque a finalidade é estabelecer o princípio da autoridade e obediência. Todos. O milagre é consequência disso, só isso. O mundo não vai nos ensinar isso. A racionalidade desse mundo é maligna. As pessoas, elas confundem obediência com subserviência, autoridade com autoritarismo, faz uma salada, uma sopa, e acaba dizendo: não, eu vou cuidar da minha vida. De repente Moisés manda Josué lutar, que ele vai subir no monte, e no verso 10 diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Amém? Você percebe que a guerra ali era impossível eles ganharem, do ponto de vista de treinamento de briga. Gente, não adianta brigar com armas humanas.
Não adianta ficar batendo boca. Minha mulher é muito sábia nisso, porque de vez em quando eu sou meio sanguíneo, meio parecido assim com o Zé, e eu já quero brigar. Bom, né? Ou dar uma palavra. Eu falo, não precisa. Vamos levantar as espadas do céu. E funciona, meus irmãos. O camarada passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. De repente a gente escuta um telefonema chamando a gente. Não importa. Haverá um dia que por causa dessas 2 espadas estabelecidas, que o Senhor entrega nas tuas mãos. Todos e qualquer um que se levantou. Você não precisa estar brigando. Você não precisa estar pregando mensagem de carapuça. Você não precisa estar nervoso no púlpito. Os 2 princípios trabalham por você. Amém? Amém. Aleluia. E aí, o texto continua dizendo o seguinte, no verso 10, que Josué fez tudo e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram como do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, estou falando do verso 11, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Quando a autoridade, presta atenção, quando a mão levantada com cajados simbolizava a manifestação ativa da autoridade de Moisés diante daquela guerra, ligando o céu a ele, uma autoridade que vinha do céu passando. Ele tinha a mão pesada, cansava. Quando ele abaixava, aqueles que lutavam começavam a perder. Os 2 princípios precisam estar juntos. Amém? Quando Moisés, aí o verso 11 diz assim, verso 12, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nelas se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um do lado, outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué, verso 13, desbaratou Amaleque, o seu povo, ao fio da espada. Amém? Você percebe que naquele momento, Ur e Arão entenderam que a espada de autoridade estava na mão de quem? Na mão de quem? Moisés. E eles falaram, não, nós temos que manter, Josué está mantendo a espada ativa lá embaixo, a espada da obediência. E eu vou levantar, nós vamos manter de pé a espada de autoridade. Quando você entrega seu dízimo na igreja, você está cuidando do salário, do prolabore, daquele pastor que levanta a espada por você. Você entende? Você tem ideia que hora que o seu pastor veio para cá, para aqui, para que nós pudéssemos ter o culto hoje? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E quando termina o culto, os irmãos vão embora. Ele vai verificar se tem alguém que precisa deixar em casa. E ele só vai voltar para a casa dele se todas as pessoas forem encaminhadas para suas casas. É uma unção de sabedoria quando você cuida da espada da pessoa que tem a espada da autoridade na mão, gente. Sabedoria. Esta espada vai guerrear por você. Amém? Porque aí você coloca o conjunto da obediência com o conjunto da autoridade. Eu dou graças a Deus pela nossa igreja, que em plena pandemia, todos os irmãos dizimistas continuaram dizimistas. Todos. Os que não são, não são. Tem uns que Deus nem permite ser. Mas todos. E isso nos abençoou para abençoar tantos pastores, abandonados, sozinhos, famintos. Eu tenho os vídeos de alguns aqui, vocês se assustam, pelos interiores da Bahia, do Piauí, pedindo pelo amor de Deus. O pastor diz, olha, recebi ontem um deles dizendo, olha, esses 2 meses a gente plantou um pouco de feijão, colhemos, nós só comemos feijão.
e o feijão está acabando. E ele andou 30 quilômetros até a cidade para ligar para mim e passou o dia todo esperando eu arrumar uma pequena oferta para dar para ele pegar e comprar um arroz, um tempero para ter uma comida diferente em casa. Quando você libera a sua espada de autoridade no dizimar, você abre as janelas dos céus, porque a unção de autoridade na sua oferta subiu até os céus. Atos capítulo 10. Percebe como é importante isso, meus irmãos? Quando nós quebramos um princípio, e ali, o e Arão, eles perceberam que a espada de autoridade estava na mão de Moisés, arrumou uma pedra, colocou aqui embaixo e falou: vamos manter a mão do homem em pé. Aleluia! Nós vamos cuidar do anjo que cuida de nós. Amém, irmãos? Que unção! Quem é que levanta a espada de autoridade por mim? Pela minha casa? Quem é que traz a unção dessa espada sobre o meu trabalho, sobre a minha vida? Enquanto eu seguro a espada de obediência, quem é que levanta a espada de autoridade? E quando aquele que tem a espada de autoridade, de alguma forma colocar essa espada na minha mão, eu preciso estar preparado. Aleluia! E a Bíblia então diz que todo o exército que estava ali em Refidim, dos amalequitas, foram destruídos pelo pequeno exército de Josué. Sabe por quê? Porque enquanto Josué levantava a espada de obediência, ele estava ali em obediência a Moisés. Moisés levantava a espada de autoridade, e o inimigo caiu. Não há demônio que resista. Amém? Não há desemprego que resista. Não é possível qualquer coisa resistir a tamanho poder. Quem crê, diga amém. No trono de Deus, quando você lê lá em Apocalipse, o princípio de autoridade e obediência é estabelecido em todo o livro. E todos em obediência cantavam: digno é o Cordeiro de receber louvor, adoração, honra, glória, sabedoria, majestade. Enquanto eles adoravam, e a graça da adoração é isso, se levantava a espada da obediência. Nós estamos declarando que obedecemos o Cordeiro que foi morto e agora vive. Nós estamos aqui obedecendo a autoridade do leão. E porque nós fomos chamados para sustentar a espada da obediência. E ele foi chamado para nos cobrir com a espada da autoridade. Quem crê, diga amém. Aleluia! E aí, eles fizeram um altar naquele dia e um memorial dizendo: só o Senhor é a nossa bandeira. Só o Senhor é Deus, é lá em no Monte Horebe, Monte Carmelo. Não me atrapalha, Tiago. Monte Carmelo. Que o mesmo princípio é desenvolvido. E eu quero encerrar com uma visão maravilhosa de Apocalipse capítulo 5, que eu amo, gosto, e toda vez que eu falo sobre essa visão, eu me emociono, porque nessa visão você vê as duas espadas levantadas através do glorioso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, todos vão se prostrar aos seus pés, todo nome confessará. Quem crê, diga amém. Mas, antes de eu falar dessa visão de Apocalipse 5, eu quero perguntar para os irmãos como se chamam as duas espadas. Amém? Vamos dizer que a sua mão esquerda representa a obediência e a mão direita a autoridade. Amém? Quando eu falar obediência, você levanta qual? Quando eu falar autoridade, você levanta qual? Pronto. Exercício, não precisa academia mais. Vamos lá? Obediência. Amém? Autoridade. Autoridade. Obediência. Aleluia.
Aleluia! Apocalipse capítulo 5, tem ali uma revelação extraordinária. O texto diz que João chorava muito, porque não conseguia ver ninguém digno de abrir o livro. Não tinha autoridade. Para abrir o livro precisa ter autoridade. E ele chorava muito. E ele então começou a perguntar para os anjos, para o anjo, quem é digno de abrir o livro? E aí, o anjo diz, não chore. Eis o leão da tribo de Judá, que venceu. Apresenta aquele que tem autoridade para abrir o livro, com todas as histórias e segredos do universo. Ele é digno. Quando João olha, o anjo apresentou o leão. Quando João olha, ele vê o cordeiro. Percebe? Depois você vai lá em casa com calma. O anjo mostra o leão. João olha e vê o cordeiro. Percebe? E que nesse momento há a junção das duas espadas que vence todas as guerras. O anjo, ele consegue enxergar o leão, a espada de autoridade. E João vê o cordeiro, a espada da obediência. Aleluia! Essas duas espadas precisam ser estabelecidas na nossa casa, na igreja, aonde nós andamos. É preciso falar aqui, meus filhos, a autoridade suprema do Senhor Jesus Cristo. Que ele aprendeu a ser leão, a ser autoridade, mas aprendeu também a ser cordeiro, a ser obediência total. E por que nós somos semelhantes a ele? Porque nós temos em nós as duas espadas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Atos 1:8, autoridade, meus irmãos. Deus confiou à igreja as duas espadas. Não há no universo ninguém com maior poder do que a igreja, a noiva. E que muitas pessoas não conseguem entender. Acha que igreja é uma placa, apenas uma reunião de pessoas. Nesse momento, há uma concentração de anjos extraordinária aqui, meus irmãos. A gente estava conversando hoje. Nesse momento, o Espírito Santo trabalha com a sua mente, com o seu coração, está te revelando coisas, mostrando coisas celestiais. Nesse momento, há uma manifestação sobrenatural, invisível, mas extraordinária, porque o Senhor, quando Ele olha sobre nós, não está vendo o Ari, Ele está vendo a igreja. E foi a igreja, e aí nós vamos falar na quarta-feira, tá? Que recebeu do Senhor as duas espadas. Há momentos que nós precisamos manifestar a espada de autoridade, e junto com ela, há momentos que nós precisamos manifestar a espada da obediência. Amém? Se a espada de obediência estiver enterrada, a da autoridade não funciona. Você vai expulsar um demônio, ele vai cuspir, né? Rir da sua cara. Não é técnica, é autoridade, gente. O tamanho da sua autoridade, a força da espada de autoridade sobre a sua vida é o tamanho da espada da obediência. E Deus, o Senhor, vai liberar essa espada sobre a tua vida, as duas. E você, com sabedoria, vai usar cada uma na hora certa, e tudo te irá bem. Vai ver uma vida tranquila, de paz.
Ah, mas apóstolo, tem um coronavírus. Só um pouquinho, irmãos. Temos que tomar todo o cuidado. Mas quem manda na minha vida, digo com toda tranquilidade, chama-se Jesus Cristo, Senhor. E eu estou falando isso porque eu estive internado 3 dias na UTI, vocês sabem disso. Mas quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Ninguém está preparado para viver para Jesus, se não estiver também preparado para morrer por Ele. Amém? Essas 2 espadas vai te dar vitória. O Espírito Santo vai te fazer discernir a hora que você precisa ser Moisés e a hora que você precisa ser Josué. Amém? Aqui, o que eu sou? Quem eu sou? Qual o princípio? Qual a espada? Eu vou usar aqui a espada da obediência ou a espada da autoridade? Esse é um discernimento que só o Espírito Santo pode te dar. É claro, para encerrar, se eu for na oficina do irmão Torquato ali, está muito bonito, viu, irmão Torquato? Fui lá, na avenida ali, perto de onde vocês moram, bem na avenida ali, oficina Torquato, poderosa. É claro, irmãos, que eu não vou chegar lá e ficar me exibindo sobre os carros, dizendo como é que tem que fazer, não é? Eu chego ali em obediência. Se eu encostar meu carro e for fazer, pois não, vamos comprar essas peças. A autoridade quem é lá? Ele. E aí eu vou discernir a espada de autoridade. Ou quando a gente vai ao médico, né? E quando a gente vai a um advogado, estou falando de profissionais íntegros. Quando você procura um pastor, autoridades, a espada de autoridades. Eu estou falando pastor, viu, gente? Você observa a família dele, observa a vida dele. Não, é um homem segundo o coração de Deus. Libera a espada de autoridade, porque amanhã eu preciso arrumar um trabalho. Vá em paz, meu filho, porque o Senhor já abriu a porta. Levante a espada da obediência, junte com a palavra profética da autoridade que o pastor falou, e vai. Acabou, não tem o que questionar. Amém? Essas 2 espadas fará você triunfar em todas as áreas da sua vida, se você souber usar cada uma na hora certa. Quem crê, diga amém. Aleluia! Palmas para Jesus, meus irmãos.